E então, galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo de review de aquarela e hoje a gente vai falar sobre elas, as aquarelas nacionais da Peixilento. Muitos de vocês já tinham me pedido para fazer um review sobre essa aquarela. Já estava aqui na minha lista, inclusive, sempre que vocês tiverem pedidos, coloquem aí nos comentários. Porque eu tenho um caderninho aqui que eu vou anotando os pedidos de vocês. E, tem uma lista. E eu vou meio que tentando cumprir essa lista, né? Pra gente atender todos os pedidos que forem possíveis, tá? Porque também, às vezes, vai ter material que eu não vou ter aqui em casa. E eu não vou conseguir fazer o review. Mas, por sorte, eu já tinha esta caixa, esse estojo da Peixilento há bastante tempo. Então, vamos lá, vamos começar. Já aproveitando esse gancho aqui. Fazia muito tempo que eu queria esse estojo. E eu consegui comprar na época da pandemia. Faz uns 3 anos. A gente estava morando em Salvador ainda. A gente pegou uma promoção. Esse estojo, ele vem com 10 cores. Eu comprei 2, né? Mais 2 e para fechar as 12 cores ali do estojo. E, bem... foi para mim o auge, né? A realização, porque naquela época eu não pintava tanto com aquarela e eu fiquei esperando bastante tempo até conseguir comprar esse estojo. Eu consegui comprar numa promoção legal, ele estava na época por acho que R$ 380, assim. E quando chegou eu nem acreditei, porque antes dele eu só tinha comprado a Aquafine, depois eu comprei a Van Gogh, que eu já fiquei tipo, uau, que incrível. E aí, finalmente, eu consegui comprar as Peixilento que eu tanto quis, que eu tanto almejei. Mas, de lá pra cá, pra vocês verem como são as coisas, de lá pra cá eu não tive tanto tempo assim pra pintar com essas bichinhas, porque eu tava fazendo outras coisas. Eu tava muito focada em lápis de cor, em mídias secas. Então, eu meio que criei uma tradição que todo fim de ano eu ia pintar com aquarela para me forçar a trabalhar com essa mídia. Só que sempre que chegava um fim do ano, eu pegava Aquafine, eu pegava outra tinta, uma Van Gogh, sei lá, qualquer coisa, ou até um lápis de cor aquarelável e ia fazer alguma coisa. E, bom, se foram de 3 anos para cá, eu tive 3 natais para treinar. E acabei não treinando e não usando essas tintas. A única vez que eu cheguei realmente a utilizar foi num vídeo aqui no canal, que eu parei para fazer um gato preto na sexta-feira 13. Um vídeo do ano passado, do final, outubro, né, do ano passado, foi um vídeo de Halloween, que tem essa pintura aqui e que foi feita com tons escuros, né, o gato era preto, enfim. E foi a única experiência que eu tive com esse estojo. E agora, recentemente, eu peguei para a gente fazer esses testes e entender melhor como que funcionam essas tintas. E, bom, eu me alonguei muito aqui, acabei não falando muito sobre ainda, mas foi importante dar essa introdução.
Então, bora lá, vamos falar sobre o que eu percebi, tá? A princípio. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi que um dos tons desse estojo, ele tá com uma textura inconsistente. Ele tá com uns pedacinhos de tinta. Mais pra frente aqui nesse vídeo, eu vou dar um close nessa cor. E a gente vai ver que ele tá, assim, bastante problemático. E fica muito complicado de trabalhar com esse tom específico, justamente porque ele é como se a moagem dele não tivesse sido feita de forma satisfatória, né? Que o processo não tivesse sido feito corretamente e essa tinta, esse pigmento, que é o PR-101, ele ficou pedaçudo, ele ficou inconsistente. Então, é muito difícil a mistura com ele, a diluição dele é muito difícil. Parece que você tem que passar água muito tempo ali, esfregar, para poder ativar esse pigmento. Isso é muito chato, isso é muito contraproducente no dia a dia. Para quando a gente está pintando e a gente quer uma certa consistência. E além disso, como vocês viram aqui nos cards, na secagem esse tom ele fica com uns pontinhos ali no meio do card. E eu acho que, assim, minha opinião é que utilizar essa cor num retrato seria praticamente impossível, porque você vai acabar deixando uma textura no rosto de alguém que é indesejada. Eu estou falando aqui de uma pintura clássica, de um retrato clássico. Não um retrato que seja mais estilizado, algo do tipo, uma ilustração. Esse tipo de trabalho é mais solto, mais fluido, né? Mas um retrato mais clássico, onde a gente quer escolher um resultado mais homogêneo, mais liso, mais limpo, esse pigmento, ele deixa muitos problemas, ele deixa muitos pontinhos ali. E parece que realmente assim, lembra meio que um ferrugem, né? Isso não é agradável visualmente, pelo menos na minha opinião. Então eu decidi fazer vários testes com todo esse estojo, com todos os tons. As cores são lindas. Algumas dessas cores eu escolhi. Eu acho que o tom extra que eu escolhi acabou sendo esse verde e um azul, se eu não me engano. Foram as cores que eu escolhi. Eu não lembro, né, também, mesmo porque faz muito tempo que eu comprei. E era meu sonho ter esse estojo. Então, assim, eu escolhi a dedo. E além das cores padrão que vem, né, essas duas extras eu escolhi. E depois acabei adquirindo aquelas outras também que eu mostro pra vocês. Também tem um tubo de aquarela líquida que tem um brilhinho assim dentro. E são essas as cores que eu tenho e que eu fui adquirindo com o tempo. E que agora eu tô percebendo que dependendo do trabalho que você for fazer, você pode acabar tendo algum tipo de contratempo, de problema com essas tintas. Apesar de serem muito, muito bonitas, as cores serem muito bonitas, esse verde mesmo que eu tô usando, vixe, eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas no dia a dia, quando a gente precisa entregar um trabalho que tenha uma certa consistência, é muito importante que a gente use tintas que a gente sabe como que elas vão se comportar do início até o fim. E vocês estão percebendo aí que à medida que eu vou passando os tons, as camadas no fundo, essas camadas vão ficando borradas. É como se a camada de cima fosse removendo a de baixo. Não fica super perceptível porque eu fiz todo esse fundo com verdes. Mas vocês já me viram fazendo essa mesma técnica, nesse mesmo papel, naquele vídeo das 4 tinas. E o resultado do fundo não fica tão manchado assim. E as tintas que eu escolhi para usar, né, para colocar no fundo, não ficaram também removendo a camada de baixo ou algo do tipo, porque isso, sinceramente, é uma coisa bastante irritante quando a gente está trabalhando. Você sente que você tá meio que enxugando gelo, sabe? Tipo, eu tô tentando fazer algo,
Estou tentando fazer com que esse algo funcione de uma forma esperada, de forma consistente, e não está funcionando, não está vindo aí. E eu fiquei pensando, caramba, não é possível que eu seja uma péssima pintora. Não é possível que o problema seja eu. E foi por isso que eu decidi fazer vários testes. E foi uma semana bem intensa, assim, porque eu passei a semana pintando, passei a semana analisando essas tintas, conversei com profissionais da área, pessoas que fabricam aquarela, conversei com um professor aqui que eu conheço, que dá aula de fabricação de aquarela, que ele é químico, enfim, ele entende desses processos de tinta, de confecção de tinta, mais especificamente da confecção da aquarela. E ele me deu um parecer assim de realmente bastante inconsistência dentro do que eu mostrei para ele. Mostrei algumas imagens de paleta, mostrei algumas imagens das pinturas, e ele foi olhando ali o pigmento, olhando a concentração da tinta, a forma como ela vai se comportando no papel. Ele realmente concordou comigo com relação a essa inconsistência.
mais uma vez eu volto aqui para a gente fazer uma outra pintura no mesmo papel. Acho que eu já cheguei a falar no início do vídeo, né? Esses primeiros testes aqui estão sendo feitos no XL Aquarelle, que é um sketchbook novo. Acho que vocês que me acompanham aqui já viram eu fazendo alguma coisa com esse sketchbook. Acho que foi umas pedrinhas que eu estava fazendo para fazer teste de papel. Esse sketchbook foi comprado, deve ter mais ou menos uns 3 meses, 2 meses, assim. Eu uso muito meus sketchbooks porque, enfim, eu tô sempre pintando, né? Vocês que me acompanham por aqui estão vendo que todo vídeo eu faço meio que uma maratona de pinturas pra gente analisar as tintas, as cores, etc. Então, eu acabo realmente dando vazão aos sketchbooks muito rápido. Então, eu tô usando esse XL Aquarelle nesses testes pra gente ver como essa tinta se comporta nesse papel. Ela não entrega, tá? Nesse papel, ela não vai sair muito bem. Ela mancha, ela remove, ela vai se soltando. As tintas, as aquarelas, elas têm uma característica que acho que eu já cheguei a falar isso aqui também. Elas têm uma característica que se chama staining, que é a capacidade do pigmento de penetrar no papel e não apenas de ficar na superfície. E essa aquarela aqui eu percebo que o staining dela é muito baixo ou inexistente, porque simplesmente uma camada vai puxando a outra, vai criando uma grande confusão assim na sua pintura, que simplesmente fica impossível de você trabalhar com muitas camadas. Simplesmente fica muito difícil.
E de novo aqui eu queria dizer para vocês que a finalização, né, a estética final da pintura desse peixe ficou com bastante mancha, com bastante marca de pincel, com bastante marca de retrabalho de pincel. É como se a tinta tivesse, primeiro, se tirando, se removendo, e segundo, trazendo uma opacidade meio esquisita ali pro... Quase que lembrando um guache, assim. E que eu não acho ruim, não. Na verdade, eu adoro aquarelas opacas, assim. Eu gosto bastante dessa característica nas aquarelas. E elas pedem um tipo de trabalho diferente, né? Elas pedem que a gente tenha uma forma, um modus operandi diferente. Mas que também não é esse caso. Ela é opaca, mas ao mesmo tempo ela mancha, ela sai muito. É, simplesmente, gente, eu terminei esse teste com enxaqueca. De verdade. Eu tô gravando pra vocês aqui esse áudio e eu ainda tô com dor de cabeça, porque eu não entendi. Simplesmente. Então, esse é o quarto teste aqui da nossa maratona de testes. E vocês viram que ali no fundo já ficou uma grande bagunça. Infelizmente, a gente não teve um blur legal, que era o efeito que eu queria, né? Um fundo mais desfocado. Mesmo tendo umedecido esse fundo, trabalhando com pincel ali mais úmido. Esses dias aqui em São Paulo tá mais seco, mas não foi isso. Não foi isso. Porque vocês já me viram fazendo isso em outras pinturas. E, bom, enfim, gente, pode ser que eu esteja muito errada,
mas eu sinto que essa tinta ela tem uma tendência a manchar. Ela tem essa tendência a ter uma inconsistência nas bordas. Eu não sei dizer se é nas bordas exatamente, mas quando uma borda toca na outra, fica uma borda de uma cor, toca em outra borda de outra cor, fica uma sensação esquisita ali. A tinta ela vai meio que levando o pigmento de um lado para o outro, vai fazendo uma grande confusão. Eu não queria falar essa palavra, mas eu achei que esse fundo, eu acho que tecnicamente eu fiz tudo o que eu podia fazer para que ele ficasse o mais suave possível. Inclusive, aquela parte lá embaixo, embaixo do galho, né, a parte onde do galhinho, assim, perto da minha mão lá embaixo, eu esperava que fosse ficar um pouco mais suave, fosse ficar um pouco mais difuso essa transição. O papel estava bem molhado, etc. E não veio aí, não ficou. O que também prova pra gente que essa tinta não tem uma grande expansão. Para quem gosta muito de expansão, não é sobre isso. Ela é uma tinta mais quieta, mais paradinha lá na dela. Algumas cores expandem legal, mas a grande maioria é mais quietinha mesmo. E, bom, eu tô assim num misto de tristeza e de não acreditando. Eu tava conversando com uma amiga minha hoje sobre isso. Eu falei, Mari, eu passei a semana testando essa tinta e eu falei pra minha esposa que eu queria provar pra mim que eu tô errada. Que eu queria provar pra mim que eu tô fazendo alguma coisa errada. E que não é isso. Isso que eu tô vendo não é real. Mas não teve jeito. Porque o que eu tô vendo é o que continua acontecendo consistentemente em todas as pinturas. A mesma inconsistência aconteceu consistentemente em todas as pinturas feitas aqui, em todos os testes que eu fiz. Veja, vocês que acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer os testes pintando na prática. Olha ali, olha o que eu tô falando aqui, ó. Eu passei o pincel no tom escuro e ele foi arrastando essa tinta que já estava seca para a área do laranja. E isso é uma situação que a gente não quer que aconteça. É indesejado isso. Porque isso vai acabar criando uma grande lama na minha pintura. Essa área das peninhas dele é bem definida. As cores estavam bem definidas, onde estavam os tons mais escuros e os laranjas. E quando acontece da tinta se mover de um canto para o outro, a gente cria uma área de sujeira que não chega, porque não é um degradê, é uma sujeira mesmo que acontece ali. E a gente não consegue mais definir as coisas, não consegue mais entender o que é o quê. Que cor está ali? Que cor que estava nesse lugar? Qual era o tom que estava aqui? Qual é? Deixa de ser uma borda dura e acaba virando uma borda suave, que é o que a gente não quer em algumas situações. Então, assim, difícil. Muito complicado de trabalhar e muito triste, porque era o meu sonho ter essa caixa, esse estojo. E não é uma tinta barata, infelizmente. Tem acontecido isso com esse estojo, com essa caixa. Eu não sei se é um problema de lote, eu não sei o que é que está acontecendo, mas infelizmente a minha experiência pintando com essa tinta foi muito chata, muito ruim, muito inconsistente. Eu não consigo vender um trabalho com essa tinta.
E vamos aqui para o quarto teste deste vídeo, galera, que não acaba nunca. Vocês já devem estar cansados já da minha voz apática, porque eu não consegui ter uma energia de gostosa para gravar, para fazer a narração desse vídeo, e eu tô genuinamente muito triste. Todas as pessoas com quem eu conversei sobre essa tinta, eu falei a mesma coisa. Se vocês quiserem, pode procurar cada uma delas. Aquelas bem loucas, né? A única sensação que eu consigo ter é de tristeza. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de apoiar os movimentos nacionais. Eu sou muito a favor disso. Se tiver uma aquarela nacional e eu puder estar apoiando, e eu testar e eu gostar, eu vou com ela até o fim. Eu vou recomendar, eu vou, independente da marca me patrocinar ou não, até porque nenhuma marca me patrocinou mesmo, então é sobre isso, não tô nem aí. Mas, quando a gente gosta do produto, eu sou esse tipo de pessoa. Quando eu gosto, eu realmente apoio, independente de ter dinheiro no jogo ou não. Não é só sobre isso, pra mim. E eu gostaria muito que tivesse dado certo pra mim, a minha experiência com essa tinta. Não só porque eu criei muita expectativa, não só porque é uma tinta que era muito querida por mim, tem um marketing muito bonito, muito fofinho, muito legal, tem a coisa dos gatos, eu adoro esse universo. Mas, infelizmente, não rolou. Não aconteceu o que eu esperava para uma tinta desse preço. Porque a gente tem muitas tintas no mercado que, infelizmente, tá? Eu preciso dizer isso. Infelizmente, entregam mais consistência do que essa tinta. E não é pelo fato de ser artesanal, porque, bem, artesanal por artesanal, tudo no mundo pode ser feito à mão. Sandálias, bolsas, tintas, e, enfim, existem processos para que essa artesanalidade, não sei nem se essa palavra existe, mas existem processos para que esse artesanal aconteça. E eu não sei como é que a Pestilento acontece, né? Como é que ela faz esses processos, quem é que confecciona essas tintas. Eu sei que é uma empresa de 2 pessoas, eu não sei se tem alguém para fazer essas tintas, alguém específico. Eu não sei, e também eu não tô aqui para falar de como é feito, como não é feito, se tá certo, se tá errado. Eu tô aqui para falar para vocês a minha experiência, o que é que aconteceu com essa tinta na minha mão. E o que aconteceu é isso que vocês estão vendo mais uma vez. Eu acabei de fazer o cabelo e quando eu fui fazer o fundo, o cabelo, os tons de roxo ali do cabelo já foram arrastados para o fundo. Já deu aquele blur de roxo e mesclou com o bege do fundo isso sem falar na jaqueta, né, no casaco dele que já tá todo manchado, na gravata que já tá toda manchada. Eu tô narrando e tô ficando mini desesperada mais uma vez, porque passar por esse processo foi muito doloroso e tá falando dele aqui de novo foi mais doloroso ainda. Eu acho que eu nunca gravei um review até hoje, até o dia de hoje, que me deixou tão triste e tão abalada quanto esse daqui. Não só por ser uma tinta nacional, mas também por ser uma tinta que eu esperava muito comprar. Que eu queria muito testar, que eu queria muito trabalhar com ela, que eu queria muito fazer várias propagandas. Tipo, comprem, é incrível, não sei o que, eu amei. Mas, infelizmente, eu não posso dizer isso. Inclusive, eu gostaria de me retratar com as pessoas que eu recomendei. Porque teve várias pessoas que vieram perguntar sobre essa tinta há um tempo atrás. E eu falei, compra sem medo. Pode ir, pode comprar sem medo, pode aproveitar. E eu já não posso mais dizer isso, porque é aquilo que eu sempre digo aqui, vocês já estão cansados dessa minha falatória de contrafatos são argumentos. E eu estou mostrando aqui todo o processo dessa pintura para vocês verem como as camadas vão se removendo. Simplesmente a gente não consegue. Esse momento de agora, que eu vou tentar fazer ali uma sombra, trazer um volume ali no blazer dele, no casaco, simplesmente foi por água abaixo, literalmente, foi por água abaixo, foi por tinta abaixo. Olha a mancha gigante que ficou ali. Eu não tive o que fazer, a única coisa que eu pensei foi, tá,
já que esse negócio não vai ficar, eu vou remover tudo. É isso aí, tirando tudo. Vou tirar e é isso. Pronto, acabou. Não vai dar para fazer mais nada e vai ficar manchado e é isso. A gente tem que aceitar e tentar trabalhar com o que dá para fazer. E aí eu fui aceitando que ia ficar tudo manchado e eu fui aceitando que era essa estética que ia ficar essa pintura. E eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de escolher uma estética manchada para essa pintura, mas eu não tive a opção de escolher essa finalização, essa estética. Foi a única opção que eu tive para conseguir não rasgar essa pintura, para conseguir entregar aqui para o vídeo, para o teste para vocês. Então, assim a gente seguiu até o final. E, gente, é isso, tá? Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Essa semana teve 2 vídeos, semana que vem não vai ter vídeo. Eu preciso me recuperar mesmo.
Eu não tô legal, galera. Gente, eu não tô legal. Aquelas bem louca. Mas essa semana acredito que realmente não vai sair vídeo. Porque, enfim, porque de fato eu preciso me recuperar. Foram muitas pinturas e foi uma decepção enorme pra mim. Eu fiquei muito, muito abalada com isso, muito triste com tudo isso aqui que aconteceu. E agora eu decidi fazer essa última pintura num papel 100% de algodão, que é o papel da Hanemili, o Expression, que é a linha mais... O papel, acho que é o papel mais em conta deles, assim, né? De algodão. E que funciona super bem para a grande maioria das tintas, né? E, bom, estou fazendo aqui o fundo, já umedeci tudo, a gente vai fazer tudo de novo mais uma vez, e vocês vão ver de novo mais uma vez que vai dar no mesmo. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. E quando chegar lá no meiozinho do tigre, quando eu começar a fazer as listras, que eu for passar a próxima camada, já tô adiantando o que vai acontecer aqui, tá? Eu tô vindo do futuro pra falar pra vocês o que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Quando eu for colocar a segunda camada, vai derreter a primeira. Não tem o que fazer. Eu até conversei com o químico, que eu entrei em contato essa semana. Ele falou, você esperou a camada de baixo secar no retrato? Na minha cabeça eu tinha esperado. Talvez eu não tenha esperado, eu acho que estava meio úmida a camada. E isso pode, com certeza, ter interferido na mesclagem ali das cores. Mas eu já fiz antes, sabe? De mexer numa camada úmida, com tinta, e nunca ficou desse jeito. Mas enfim, bom... Dessa vez no tigre, eu fiz questão de demorar entre uma camada e a outra. Demorei, acho que eu demorei coisa de 1 hora para ter muita certeza que estava seco. Que estava seco e que eu não ia mexer de forma alguma, interferir de forma alguma na camada anterior. E mesmo assim aconteceu a mesma coisa que aconteceu todas as outras vezes, tá? Então é isso, gente. Eu não tenho mais, não tenho nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim. É isso. Só o silêncio vai falar por mim. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado do vídeo de hoje. Mesmo não tendo ficado assim com energia muito pra cima. Mas eu precisava também ser realista aqui com vocês e trazer uma sensação muito agridoce que ficou para mim dessa experiência com essa tinta. Certamente não irei usá-la para mais nada, a não ser para, não sei, fazer alguma coisa que eu não precise fazer mais que 2 camadas. Tutorial aqui com vocês, não sei para que eu vou fazer mais, o que é que eu vou fazer com essas tintas. E para quem é essa tinta? Bom, para quem quiser comprar e experimentar. De repente, a gente está aqui falando de um problema de lote. A gente não pode esquecer que são tintas artesanais. E problemas de lote sempre acontecem. Não existe marca no universo que controle problema de lote. Isso é uma coisa que pode acontecer com toda e qualquer marca do planeta, assim. Errar humano, né? A gente não pode... se isentar disso. Eu acho que a gente tem que ter humildade suficiente para dizer, realmente, eu errei. Eu preciso melhorar esse ponto aqui. Eu preciso rever isso aqui pra gente melhorar, pra gente crescer como um todo e entregar o melhor possível. E, bom, eu vou me despedindo de vocês, tá? A gente se vê daqui a uma semana e meia. Enfim, vocês me verão novamente. Ó, aqui, ó, aquele pedaço que eu tava falando da misticidade da tinta, dos pontinhos ali nesse pigmento. É complicado. Muito complicado, mas sigamos em frente. E do nada, assim, eu já entrei de novo falando mais uma vez sobre o babado. Mas é isso, estou me despedindo, estou indo embora. Um beijo pra vocês. Homem não chora. Aquelas bem loucas. E a gente se vê em breve. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram. Compartilhem com mais pessoas se foi útil pra vocês. E me digam, me contem que a experiência de vocês com essa tinta. Se alguém já teve experiência, se não teve, como é que foi, se foi diferente. Eu espero que tenha sido diferente, tá? Eu torço pra isso. E é isso. Fiquem bem, se cuidem. Um abraço pra vocês e até a próxima.